E fala comigo, São Miguel, arcanjo, príncipe, que fostes enviado para nos defender e para conduzir as milícias celestes na batalha espiritual. Vinde em nosso auxílio. Te invocamos para que nos ajude em todo combate espiritual, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa missão nessa terra. Ajudai-nos. Valei-nos, São Miguel. Amém. Nós estamos aqui nesse mês que a gente celebra a festa, nesse mês não, outubro, a festa de São Francisco, mas tão pertinho da festa de São Francisco. E precisamos lembrar que São Francisco, já quando ele vivia já lá na floresta, havia deixado a direção da comunidade franciscana para outros cuidarem, e lá ele tem essa experiência de encontrar com um anjo, um querubim, um serafim, que aparece para ele e neste dia lhe dá a graça de participar do sofrimento de Jesus para a salvação da humanidade, lhe dando as chagas de Jesus. É um mistério tremendo, e hoje que nós estamos pedindo a intercessão dos anjos, a gente vai compreender que Deus nos envia os seus anjos para nos ajudar. Os seus anjos são mensageiros, são enviados, e muitas pessoas não percebem que os anjos estão no mundo espiritual, ao nosso redor, ao nosso auxílio. E as pessoas ficam falando muito mais dos anjos caídos, não é? Que também estão no mundo espiritual, do que nos anjos enviados por Deus. Então nesse momento, fale com teus lábios, mas não fale só com o teu pensamento, e fala para o Senhor: Senhor, eu preciso mesmo da ajuda angélica, eu preciso mesmo que os teus anjos estejam me ajudando, cuidando para eu não tropeçar, me falando as palavras com sabedoria, cuidando da minha casa, zelando para que as forças das trevas não venham me derrubar, para que os ataques malignos não me algemem, não me acorrentem. Eu te peço, Senhor, com os teus anjos, que eles estejam, Senhor, nos auxiliando, que eles estejam levando as minhas orações ao Pai, porque eu sou o homem pecador. E Senhor, eu peço então que os anjos levem até a tua face, Senhor, aqueles pedidos, aquelas necessidades que são para a minha vida e para a minha salvação. Te peço ajuda, Santo Anjo, me ajude de forma especial. Peço a intercessão de São Miguel hoje, que com a sua espada levantada dissipe todo o mal e todas as trevas que atacam as nossas vidas, que perturbam as nossas mentes, que perturbam o nosso trabalho, que impedem muitas vezes o nosso sucesso, deixando, Senhor, que bênçãos que estão por vir não cheguem, porque o diabo assegure. Que a espada de São Miguel caia sobre tudo que está impedindo a bênção que Deus já colocou na minha frente, que eu possa ter acesso a essa bênção. Pede ao Senhor isso. Gente, muitas vezes o Senhor abriu a porta de uma bênção na sua vida, algo que você tem lutado, que você tem se esforçado, que você tem até merecimento para ter e poder alcançar, e o diabo segura, põe a mão horrorosa dele, fica arranjando confusões, fica inspirando dificuldades, e aí você vê injustiça, fica com raiva e se perde, não é? Ao ficar com raiva, ao ficar com aquele medo de que Deus não cumpra as suas profecias. Nesta hora, a gente tem que orar e pedir que o Senhor afaste o maligno. E se pudermos contar com um intercessor como São Miguel, façamos isso.
Que São Miguel agora nos ajude a que a bênção que Deus tem para nós chegue na nossa vida. Aquela bênção que já está prometida, que Deus já encaminhou e que o diabo fica segurando. Nós pedimos agora, Pai amado, no poder do Teu nome, no nome de Jesus, na graça e na glória de Jesus, que a espada de São Miguel caia e corte toda e qualquer corrente, corda, coleira, o que for que o diabo está colocando nas nossas coisas. Nós declaramos agora que a intercessão dele nos garanta a vitória de Jesus prometida e que está diante de nós. Suplicamos o Teu poder agora, Pai amado, em nome de Jesus. Suplicamos o Teu poder, Santo Espírito de Deus, que a espada de São Miguel se levante com luz e o mal saia e fuja de nossa face. Um dia Jesus saiu de Jerusalém e foi descansar em Betânia. A palavra não diz, mas provavelmente na casa de Marta, Maria e Lázaro, que moravam ali em Betânia. E lá em cima, fica no alto do monte, se vê Jerusalém lá embaixo. Jesus diz assim: quantas vezes quis te ajuntar como uma galinha quer ajuntar os pitainhos debaixo de suas asas, e não quisestes. E essa palavra de Jesus é muito forte, porque diz a Sagrada Escritura que Jesus chora nessa hora, porque ele diz: quantas vezes eu quis proteger você e você não quis ficar debaixo da minha asa protegida. Quantas vezes eu quis fazer com que você não tomasse um soco na cara do diabo, não sofresse, e eu tinha como te proteger, e você não quis ficar debaixo das minhas asas. Eu quero que você imagine agora todas as pessoas que você precisa puxar para debaixo das asas de Jesus e pedir que São Miguel venha para proteger não somente nós que estamos aqui e amamos Jesus, mas todos aqueles que nós sabemos precisam ser puxados para debaixo das asas de Deus. Faz o gesto de puxar tudo isso e pensa aí no teu coração as pessoas todas que você sente que precisam estar protegidas, que estão sofrendo ataques, que estão à mercê dos ataques que o diabo vai colocando no mundo, que estão sujeitas ao sofrimento por isso, e vai puxando para junto com você estarem todas elas, e nós também, debaixo destas asas poderosas do Senhor, asas que nos protegem, asas que impedem que as flechas malignas nos atinjam, que as palavras demoníacas nos destruam, que os olhares e as invejas que surgem sobre nós possam nos fazer cair e sucumbir à força maligna. Em nome de Jesus, agora vai atraindo, faz o gesto e fala: quero colocar filhos, amigos, pessoas que trabalham com você, pessoas que estão mais fragilizadas, e você sabe, Jesus precisa proteger, precisa estender o braço, precisa cobrir, precisa te cercar. Puxa isso. Se tem alguém aí do teu lado que você sente também, pega, puxa, só encosta, se puxa na blusa para ficar do teu lado e fala: vem debaixo aqui destas asas, vem debaixo das asas protetoras do Senhor, defendei-nos, São Miguel. Defendei-nos, São Miguel. Muitas vezes estamos como o texto da Sagrada Escritura diz: cegos conduzindo cegos, ambos cairão na mesma vala. É que a gente não sabe quem enxerga para a gente dar a mão, e aí o outro que nos conduz, de repente, está tão cego quanto nós. E é nessa hora que a gente precisa apelar para forças espirituais para nos ajudar na oração. Imagine que a tua oração, quando alguém te pede e que você com carinho e amor vai diante da face de Deus pedir por ela, e Deus se compadece e age. Quando alguém pede a minha oração, ou a oração de quem for, e que você sabe que tem uma dedicação para a oração, você sabe que Deus está ali. Imagine quando esta intercessão vem no mundo espiritual. Que força ela tem. E muitas vezes você não vai encontrar alguém com quem você possa de fato pedir essa intercessão, porque não vai compreender direito,
porque talvez você tenha medo de que te julgue, porque você às vezes não tem certeza se a pessoa vai orar com você ou vai fazer a santa fofoca de ficar dizendo que você precisa de oração. Então muitas vezes você está sozinho, muitas vezes você está sozinha, e nesta hora é preciso descobrir que jamais Deus te deixa sozinho, e além dele, que é Deus, está com você, estes intercessores, os santos anjos, podem nos auxiliar e estão à disposição de nos auxiliar de forma poderosa, entre eles o príncipe da milícia celeste. Ele é o príncipe de um grupo de combatentes angélicos, dos quais nós somamos quando nós entramos na batalha espiritual. E aí eu quero chamar a atenção de todo mundo, e queria que você me ajudasse falando para o teu irmão: você tem que entrar na batalha espiritual, não pode ficar só aqui esperando que os outros lutem por você, sem você nunca dedicar um tempo para você rezar e entrar na batalha espiritual, porque senão nós vamos ficando cada vez menores, e o nosso exército vai ficando reduzido. Então diga para o irmão: você tem que rezar, tem que rezar aqui com todo mundo, e tem que rezar também na sua vida, tem que rezar, não é? Tem gente que vive atrás de quem reze por ele, glória a Deus, e há pessoas que têm carismas extraordinários, de milagre, de cura e etc. Mas isso não significa que você não deve entrar na batalha. Aliás, algumas coisas não serão resolvidas pela oração de um terceiro. Vai depender de você entrar nesta batalha junto com os anjos e os arcanjos. Dê um jeito, te vira. Não sei, não estou falando para você faça isso ou quanto faça, mas dê um jeito. Gente, nós estamos no meio de um combate espiritual e precisamos começar a entrar nele em oração. Em oração. Tem muita coisa, muita conversa, a Áurea costuma dizer isso, né? Muita coisa que você pode assistir, que é legal, formações, mas nada disso vai substituir tua oração. É preciso entrar neste combate. Muitas vezes a gente tem doenças que são que elas surgem porque envelhecemos, porque nos alimentamos mal, porque os alimentos talvez não sejam tão bons e livres de elementos que podem nos fazer mal, e porque nós temos maus hábitos, e porque talvez nós não cuidamos direito do nosso corpo. Mas muitas vezes as doenças vêm por ataque maligno e a gente confunde e não sabe de onde vem. E nestes casos não vai ser um remédio que vai poder te livrar dessa doença. O que vai te livrar dessa doença? Claro, Jesus pode curar também as doenças que vêm pela vida, pela natureza normal, mas aqueles que vêm pela ação maligna, estes nós precisamos que saiam da nossa vida o mais rápido possível. Cruze as suas mãos sobre o teu corpo e nós vamos pedir agora. Jesus, tu que és nosso Deus poderoso, que enviaste São Miguel Arcanjo para nos auxiliar. Se há alguma enfermidade, alguma circunstância que é fruto de ações diabólicas, e não só das ações da maldade dos homens, da natureza e de tudo mais, clamamos agora que estas questões sejam quebradas e as correntes jogadas ao chão, para que possamos alçar voos. E seja, Senhor, de que forma estas enfermidades têm se manifestado, e muitas vezes os exames não trazem os resultados exatamente porque elas não são humanas. Clamamos a libertação agora e pedimos a intercessão de São Miguel para que aconteça essa libertação. Dores nas costas, na cabeça, alterações nos exames inexplicadas, situações alérgicas, outras questões nas vias aéreas respiratórias superiores,
e em todos os órgãos, Senhor. Neste momento age com poder, crianças que não dormem, agitações inexplicadas, revoltas inexplicadas. Poder do Senhor livre de tudo isso. Envie agora, Senhor, teus anjos libertadores. Tu que és Deus e comanda, Senhor, toda a milícia celeste. Pedimos, Pai amado, em nome de Jesus agora. Age, Senhor. Quem impedirá? Agindo Deus, agindo Deus. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Muitas vezes nós não conhecemos direito o que a doutrina da nossa igreja fala do arcanjo Miguel. Em primeiro lugar, uma coisa que a gente não presta atenção: arcanjo, anjo, não é? Você pode até imaginar, né? Arcebispo é aquele que comanda sobre várias dioceses, é aquele que dirige. Então, um arcanjo é um chefe dos anjos. A gente costuma chamar Miguel de príncipe dos anjos, mas este príncipe é no sentido de que ele é chefe dos anjos, ele comanda a milícia. Todos os arcanjos são anjos que comandam os anjos, que comandam os demais anjos. E mesmo os querubins e serafins, eles se distinguem pela sua missão de adorar ou de estar velando diante do trono. Mas quem os comanda? Quem comanda todos os anjos? São os arcanjos. E Miguel é um arcanjo, então ele é um chefe dos anjos. Por isso que nós sempre invocamos, porque quando você quer uma bênção, você pede para aquele que comanda, que possa enviar a sua ajuda, os seus anjos para a batalha, quando ele mesmo não está nessa batalha. Então, primeira coisa importante, a gente pede ajuda de São Miguel porque ele é um arcanjo, ele é um chefe dos anjos. Mais do que isso, a gente normalmente gosta, e eu gosto muito, de traduzir o nome de Miguel, não é? Miguel, Micael, Michael, todos dependendo de se você pega no latim, no grego e no próprio hebraico. E é muito traduzido com quem como Deus, não é? Mas na verdade, a tradução mais parecida, porque quando você está falando de uma língua como é o hebraico, ela é uma língua semítica, é uma língua que tem poucas vogais, é uma língua que você tem que interpretar a palavra, porque ela pode significar várias coisas, mas a mais transparente dela é quando a gente interpreta com aquele que parece Deus. É que essa palavra, aquele que parece Deus, dá um jeito meio arrogante, né? Parece Deus, mas é isso, a presença dele representa a autoridade de Deus, ele é revestido de uma autoridade no nome de Deus. Por isso que a nossa tradição prefere traduzir com a pergunta, quem como Deus? E aí a resposta é que está dizendo o nome dele: ninguém como Deus, não há nada como Deus. Deus é e não há nada como Ele. Aliás, Ele diz para Moisés: eu sou aquele que sou, quer dizer, eu sou poderoso, não há igual, não há ninguém, eu não tenho rival, eu não tenho um Deus mau para eu rivalizar, eu não estou aqui porque eu tenho um outro igual a mim, mas de valor contrário, não é para a gente se equilibrar. Eu sou o Criador de tudo, só tem eu, abaixo de mim outras coisas, mas eu sou. E Miguel o representa, ele parece com Deus. Por isso é que quando você vai fazer o exorcismo, e mesmo no rito do exorcismo maior, aquele que é para ser feito somente pelo bispo ou pelo seu delegado, a oração de São Miguel está lá. Só tem a oração de São Miguel e a invocação à Virgem Maria. Não há mais outra invocação. E por que a da Virgem Maria? Por causa da encarnação. Porque foi com a encarnação do Verbo que Satanás foi derrotado. Quando ela disse, sim,
faça-se em mim segundo a vossa vontade, e ela aceitou que Deus entrasse no mundo utilizando da sua carne, dos seus genes, do seu óvulo, Satanás foi condenado. É ali que Satanás foi condenado, na encarnação, na hora que Jesus entrou no mundo. Por isso que na oração de libertação sempre se invoca o nome de Nossa Senhora para lembrar o diabo: olha, toda vez que fala Ave Maria cheia de graça, e que foi o arcanjo Gabriel quem falou, aquela mulher disse sim e tu fostes condenado, vai-te embora, Satanás. E a outra oração que a igreja faz é a de São Miguel. E aí, no nome de Jesus, se exerce a autoridade. Por que São Miguel? Porque é aquele que parece como Deus. Também, a tradição da igreja fala de uma função de São Miguel que eu nunca vejo ninguém falar. Está lá, São Tomás de Aquino faz um capítulo inteiro sobre isso. Ele diz: é o anjo da hora da morte. Porque é nesta hora que o diabo vai lá para fazer a tentação final, para que aqueles que crerem possam talvez escorregarem-se na fidelidade. Por isso que a palavra diz o quê? Aquele que perseverar até o fim. Aliás, vira para o teu irmão e fala: tem que perseverar até o fim. Hoje a liturgia foi de Jó, né? Vale a pena lembrar. Fala, perseverar até o fim. Não dá para perseverar quase até o fim. Estão ouvindo? Ah, mas eu fui muito fiel durante 100 anos. Mas nos últimos 5 minutos eu falei: acho que nada disso existe, é uma grande bobagem. Até o fim. Até quando? Pois também é na última hora que Miguel vai lá para proteger e impedir que o diabo faça uma tentação maior do que você é capaz de aguentar. E também para te dar a oportunidade de, diante daquele que parece Deus, repensar os teus últimos momentos de vida. A gente nunca fala de São Miguel com essa missão que é dele. A gente sempre fala só daquela que é do combate. E por que a gente sabe disso? Porque a tradição nos traz, é claro, desde os primeiros séculos, mas principalmente por causa deste texto de São Judas. Texto de São Judas, carta de São Judas. Não é o Judas que traiu Jesus, viu, gente? Esse não escreveu nada. Esse foi morto e morreu enforcado. O outro Judas, que era primo de Jesus, que foi bispo de Jerusalém. E diz assim, versículo 9, porque a epístola de São Judas só tem um capítulo. Diz assim: ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente: que o próprio Senhor te repreenda. Esse texto, ele demonstra essas duas coisas. Primeiro, na hora da morte, nem Moisés ficou livre de ser atacado. Nem Moisés. E São Miguel vai lá e o demônio já estava lá, batendo cartão para perder a vida das pessoas. E Miguel diz: não, mas ele não é Deus, então ele fala: que o Senhor te repreenda. Por isso que nós usamos e falamos de Miguel na batalha espiritual, porque ele representa a reprimenda ao diabo para ir embora. Afinal, o diabo é uma criatura imortal, é um anjo de imortalidade, vai ficar no inferno da perdição, mas ele é imortal, então ele não vai morrer. Então o arcanjo Miguel é quem vai dizendo para o demônio naquele momento: que o Senhor te repreenda. E é por isso que quando a gente está sobre muita tentação, sobre muito ataque maligno, e muitas vezes até manifestações de obsessão e de opressão na nossa vida ou onde trabalhamos, a gente deve pedir a intercessão imediata de São Miguel, para que São Miguel repreenda estas forças, que muitas vezes você não se sente com a força de invocar o nome de Jesus com toda a liberdade. Ah, eu falo o nome de Jesus. Ok, não é só falar,
é se você consegue, naquele momento, diante daquela pressão, conseguir usar o nome de Jesus. Glória a Deus, porque é Jesus quem faz tudo. Mas peça essa intercessão. Pergunte para as pessoas: você tem pedido a intercessão de São Miguel? Porque não é só fazer um rito. Eu fiz a quaresma de São Miguel. Eu fiz a oração de São Miguel. Não, mas você fez a oração de São Miguel num espírito de invocá-lo para a batalha? Pois faça. É isso que você precisa fazer. E muitas vezes, ficar atento. Por isso que a gente é importante podermos falar desses dois momentos. Um outro momento é o fato de que Miguel é o anjo que aparece 2 vezes no Antigo Testamento. É o anjo que aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Lógico, Rafael aparece várias vezes no livro de Sara e Tobias, no livro de Tobias. Então é um livro específico, nele aparece muitas vezes, porque Rafael aparece como um viajante para levar Tobias até os seus parentes para poder receber um dinheiro porque eles estavam passando necessidade. Procura um parente e encontra a sua esposa Sara, que tinha 7 demônios, e o arcanjo Rafael, que conduziu Tobias até aquele lugar, expulsa os demônios dela. Um demônio terrível que matava os maridos dela. Fico até imaginando. Mas Rafael aparece neste livro. Miguel aparece em 2 livros. E um deles é aqui no livro de Daniel, no versículo 12, que nós conhecemos como tempos messiânicos, quer dizer, os tempos em que Jesus virá. E diz assim: naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos de seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual, desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de seu povo serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Veja que Miguel é que aparece nesta hora. Isto significa que ele é um anjo de refrigério. Quando a batalha é pesada demais e demorada demais, e algumas das nossas vidas são demoradas e dolorosas, e que a gente gostaria que acabasse logo, e que muitas pessoas ficam com vontade de tirar a vida, de abandonar tudo, que muitas pessoas ficam desesperadas porque não veem saída, nesta hora é preciso lembrar que Deus enviou para este tempo o arcanjo Miguel. Se você está passando por isso, comece a fazer a oração de São Miguel lá na sua casa várias vezes, exatamente porque você está sendo assolado por esta provação terrível. Provação que talvez você tenha alguma responsabilidade ou não, não importa, porque o diabo está pouco se lixando se você é culpado ou não. O negócio dele é fazer você sofrer. É fazer eu sofrer, fazer nós sofrermos, fazer a humanidade sofrer. E ele não tem essa coisa de ter dó da gente, não. Tem gente que acha que o diabo vai ter dó dele. Não vai ter dó nenhuma, não. Ele vai usar tudo, vai usar a palavra que você disse sem querer, vai usar a tua personalidade não curada e não transformada ainda, que deixa ele entrar. Não importa. Nesta hora é preciso invocar a proteção que o Senhor nos enviou, do arcanjo Miguel, porque até Daniel veio receber isso. E quero encerrar falando de São Miguel com o mais tradicional texto, que é o do Apocalipse, não é? Que é lá no Apocalipse, capítulo 12, em seguida daquele texto onde Nossa Senhora está com a coroa de 12 estrelas, e diz assim: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão e seus anjos. O dragão não estava sozinho, não. Travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio Satanás,
o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então Miguel é o cumpridor das ordens de combate de Deus. E quando ele entra no combate com seus anjos, nem o dragão e a antiga serpente, o demônio, podem com ele, porque ele chega parecendo Deus. Ele chega para dizer: ninguém é como Deus, e eu trago esta mensagem. Aí eu até vou voltar no início da minha colocação, quando eu falei do arcanjo, arque de chefe, de ser comandante, e anjo, anjo de mensageiro. Então, o arcanjo Gabriel é o mensageiro, aquele que traz a mensagem, a boa nova da salvação. Arcanjo Miguel, aquele que vem manifestar a presença de Deus. Mas anjo significa mensagem. Ele é um ser espiritual, ele não é só a mensagem, assim como Jesus é o verbo, a própria palavra, e é uma pessoa divina, junto com o Pai e o Espírito Santo. Então, o arcanjo Miguel, ele traz a mensagem, a força da mensagem libertadora de Deus, que põe para correr o dragão, a antiga serpente e o demônio. Precisamos nos apegar mais, precisamos entrar nesta milícia para participarmos como milicianos do arcanjo Miguel, nesta batalha. Batalha para que o reino de Deus se faça presente, para que as almas sejam salvas, para que o diabo tire a mão de fazer com que as pessoas sofram entorpecidas, enfermas, prejudicadas e feridas e cansadas. Temos um aliado. Que esta semana, na festa de São Miguel, possamos, mais do que ficarmos no folclore ou na superstição, nós sabermos o significado disso na palavra de Deus e na manifestação do Senhor Jesus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Vamos ficar de pé. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. 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 Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.